Fala Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, Meu Poderoso Leão, para a gente falar sobre mais essa partida do Clube do Remo, uma baita partida, um empate heróico, um empate na raça, um empate na vontade do Clube do Remo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui, verifica logo se é inscrito, se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo, que é muito importante. Bom, primeiramente, desculpa a voz, e é também por isso que eu não vou fazer a live de pós-jogo hoje, eu vou fazer esse vídeo, né? Exatamente para não estar forçando muito a voz, ainda não estou completamente livre dessa gripe. Bom, mas tinha que fazer um vídeo para poder falar sobre esse empate heróico do Clube do Remo. Jorge, como assim um empate heróico? É simples, vocês viram que o Remo jogou na partida de hoje, o Remo não foi mal, o Remo não abdicou de jogar, o Remo jogou até o final e com um jogador a menos foi para cima do Criciúma, foi melhor que o Criciúma e conseguiu chegar no seu gol de empate no final da partida. De forma heróica, de forma de muita força, né? de um empate na força, na raça, na determinação, na vontade dos jogadores. Alguns jogadores estiveram muito abaixo, Viseu novamente muito abaixo, um primeiro tempo do Pedro Rocha abaixo também, acho que até o segundo tempo dele, ele não foi o Pedro Rocha que a gente estava acostumado já a ver nesses últimos jogos, ele foi um pouquinho abaixo. O Janderson para mim foi melhor, né, na linha de ataque, o Jaderson abaixo também, o Sávio muito abaixo no jogo. Mas a nossa linha de zaga estava muito bem, estava muito tranquila, estava muito consciente e consistente. Foi um primeiro tempo muito franco e muito parelho, onde o Criciúma teve algumas oportunidades de fora da área, porque não estava conseguindo chegar dentro da área, e toda vez que a bola era lançada para dentro da área, a zaga tirava, então o Criciúma chegava através de chute de fora da área e bola parada, falta e escanteio. Normalmente era esse o perigo, digamos assim, que nem foi tão perigo assim, porque o Rangel nem foi acionado, na verdade, no primeiro tempo, né? Mas foram as bolas mais perigosas aí que o Criciúma encontrou no primeiro tempo. Já o Clube do Remo teve uma bola na trave com o Janderson, teve uma bola também, um momento ali em que o Pedro Rocha bateu muito embaixo da bola, acabou subindo demais, então o Remo chegava com mais eficiência dentro da área do Criciúma, teve outras oportunidades também. O Remo, apesar de ser reativo, né, fazendo uma linha de marcação mais meio de campo ali, ele conseguia ainda assim cadenciar a partida, acelerar a partida quando tinha que acelerar, conseguia trocar o passe. Até os próprios comentaristas da ESPN falaram que o Remo estava melhor no primeiro tempo, né? O Remo foi melhor no primeiro tempo, e aí o Remo não conseguiu chegar ao seu gol, infelizmente, por conta dessa bola no travessão, enfim, uma falta de sorte também, porque o Janderson fez tudo certinho, cortou, bateu, a bola bateu na trave, infelizmente, e não entrou. Assim terminou o primeiro tempo, 0-0, mas de um jogo franco, de um jogo aberto, de um jogo muito, muito bom, de duas equipes que estavam ali para vencer, claramente buscando a vitória dentro da partida. Voltou para o segundo tempo, nenhum time teve alteração na sua equipe e o Criciúma ajustou o que tinha de falha, que o Remo estava achando ali os buracos, né, as oportunidades para chegar ao gol do Criciúma. O Criciúma arrumou a casa nesse sentido, e ainda no primeiro tempo, num lance de falha da zaga, mas eu não diria nem da zaga, não foi falha da zaga, na minha opinião, foi falha dos volantes. O jogador do Criciúma, onde ele pegou aquela bola, o Morelli, tinha que ter um volante já junto com ele. Ele pegou a bola tranquilo, ele pegou a bola sem nenhuma marcação, e aquela marcação na saída da área é uma marcação que o volante tem que fazer. Então os volantes não chegaram na bola, e aí ele bateu sozinho no canto. O Marcelo Rangel ainda foi na bola, mas infelizmente não conseguiu agarrar, e o Criciúma chegou no seu primeiro gol, chegou no gol que abriu o placar dessa partida. Bom, o Remo, depois do gol,
parece que acendeu mais. O Remo começou o segundo tempo meio parado, meio recuado, esperando muito o Criciúma, e depois do gol tinha que ir para cima, começou a ir um pouco mais para cima, meio estabanado. Criciúma conseguia dominar as ações, até os 30 minutos ali, o Criciúma estava muito tranquilo na partida, porque o Remo, quando tentava ir para cima, era com bola aérea, era com um chutão para frente, ligação direta, com tentativas que normalmente a defesa do Criciúma ela estava conseguindo tirar. E aí o Remo teve muita dificuldade, o meio de campo desapareceu mais ainda, não que o meio de campo do Remo no primeiro tempo estivesse desaparecido, mas foi mais atuante no primeiro do que no segundo. O segundo tempo do Remo no meio de campo foi muito complicado e, na minha opinião, pelo menos, Daniel Paulista demorou demais a mexer. Vieram as trocas, Viseu saiu muito mal, tirou o Janderson, que eu particularmente não entendi nada, só se o Janderson tivesse cansado ou alguma coisa nesse sentido, porque ele era o melhor da linha de ataque, mas tirou o Janderson, tirou o Viseu, tirou o Pavani também, e reconfigurou a equipe, né? Tiveram as duas últimas mexidas, que entrou o Adailton e entrou o Ítalo, e aí ele reconfigurou a equipe, botou o Caio Vinícius para a linha de zaga, juntamente com o Reinaldo, que novamente fez outra baita partida do Reinaldo, que foi coroado com um gol mais do que merecido, porque é um baita de um zagueiro. O Klaus também fez uma grande partida, mas o Reinaldo ele vem numa crescente gigantesca, ele vem num momento gigantesco dentro do clube do Remo. Não por acaso ele é o capitão hoje da equipe. Então o Reinaldo, que estava muito bem juntamente com o Klaus, acabou sendo coroado, mas nessa reconfiguração desce o Caio Vinícius, que faz a linha de zaga com o Reinaldo, e logo após a mudança, que entrou o Maxwell inclusive também, logo após a mudança, o Maxwell acaba se batendo num lance ali, em que dois jogadores do Criciúma foram para cima na mesma bola, uma bola que estava no alto, os dois foram para cima, um bateu em cima e o outro embaixo, ele caiu meio estranho, acabou batendo, ele estava fazendo esse movimento, como se tivesse batido toda essa área aqui da omoplata, enfim, do peito, talvez até das costas, saiu chorando inclusive, muito difícil, muito complicado ver o Maxwell naquele momento, e o Remo já não tinha mais o que fazer, porque não tinha mais troca para fazer. E aí o jeito foi ir na vontade, ir na raça, ir na determinação, uma coisa que é uma característica desse time do Daniel Paulista hoje, raça, vontade e determinação. A gente viu isso na Série C, parou de ver no início da temporada e começou a ver de novo agora na Série B. Raça, determinação, vontade, jogadas até o final, tentativas até o final. É um time que não desiste, é um time que não desanima, é um time que vai para cima, mesmo com o placar adverso. Fora de casa, foi para cima do Criciúma, com 1 a menos, estava melhor na partida que o Criciúma. O Criciúma começou a atuar no contra-ataque, porque o Remo estava amassando o Criciúma com um jogador a menos. Um jogador a menos estava amassando o Criciúma, e o Criciúma só nas saídas de contra-ataque. Numa dessas de contra-ataque, Marcelo Rangel fez 2 baitas defesas, né? Também aí garantindo esse placar magro de 1 a 0 pro Criciúma, e o Remo continuou indo, até que no momento, num escanteio ali, que eu acho que foi cobrado pelo Sávio, a bola vai na direção do Reinaldo, que cabeceia. Se eu não estou enganado, aqui em casa eu tive um problema de internet o dia inteiro hoje, mas foi uma cabeçada do Reinaldo, se eu não estou enganado, foi lá e fez o gol de empate do clube do Remo, um gol que faz com que o Leão Azul permaneça invicto no campeonato. Queríamos uma vitória, lógico, para poder chegar na liderança, mas não deu a vitória? Ok, pelo menos ainda parcialmente estamos no G4, estamos invicto e estamos arrancando ponto fora de casa, o que é muito importante. Enquanto o Remo permanecer garantindo 3 pontos dentro de casa e 1 ponto fora de casa, ele vai bem, porque precisa chegar naquela linha primeiro de 42, 45 pontos para poder estar tranquilo e aí pensar mais acima e aí galgar mais acima. O Remo nesse ritmo já vai muito bem, já são 9 pontos conquistados em 5 partidas, ou seja, de 15 pontos o Remo tem 9.
9 pontos conquistados em 5 partidas. Então, é um início muito promissor, é um início muito bom do Leão Azul. E assim, a equipe está de parabéns. A equipe realmente está de parabéns porque lutou até o final, brigou até o final, jogou até o final. Não teve ninguém jogando toalha, não teve ninguém desistindo, até mesmo aqueles que não estavam bem e que continuaram na partida, não desistiram da partida. Ninguém desistiu, ninguém desiste, um segurando a mão do outro, vai até o final, e é assim que o Clube do Remo vem se mantendo nessa boa colocação, nesse bom momento dentro da Série B. É uma pena que tudo isso tenha acontecido antes da Série B, porque o Remo, com o time do jeito que está agora, poderia estar almejando coisas maiores em outros campeonatos. Mas agora também não adianta olhar para trás, agora é olhar para frente. O Leão Azul está bem, continua bem, está entre os primeiros colocados na tabela. São só 5 rodadas, mas já é um início muito, muito promissor. Agora o Leão Azul vai se preparar para a sua próxima partida, que é contra o Amazonas, aqui no Mangueirão, aqui dentro de casa. E aqui nós temos que vencer, e vencer bem. Aqui nós não podemos perder pontos. E a gente vai para cima do Amazonas com toda certeza, com força máxima, com força total, com determinação para mais uma vitória. Infelizmente, essa vitória contra o Criciúma não veio. Tinha muita oportunidade. Foi um Remo que jogou muito bem. Na minha opinião, o Remo jogou bem. Apesar de alguns jogadores não estarem bem, mas o Remo foi bem num jogo fora de casa. O Remo não abdicou de jogar em nenhum momento. Então foi um baita empate do Clube do Remo. E assim a gente segue nas primeiras colocações na tabela da Série B. É isso, gente. Essa é a minha análise em relação à partida. Foi isso que aconteceu, pelo menos de acordo com a minha visão, e queria saber a opinião de todos vocês aqui nos comentários. Então não esquece de comentar e compartilhar esse vídeo para ajudar também o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Mais uma vez, galera, pedindo desculpas pela voz e pedindo desculpas por não ter aberto a live, mas eu tô com um problema de internet o dia todo aqui em casa também e não tinha como ficar 1 hora falando, ia ser bem complicado. Então, peço desculpas a todos vocês. E peço que entendam que na próxima a gente vai estar aí voltando com força máxima, se Deus quiser. Lembrando que todos os vídeos do canal têm a nova parceria da Paraense Ferramentas. A Paraense Ferramentas é a melhor empresa de ferramentas que você vai encontrar, tanto no Outeiro, tem uma loja no Outeiro e tem uma loja no Conjunto Maguari. Está precisando de ferramentas para sua casa, está precisando de equipamento agrícola, tudo isso você encontra na Paraense Ferramentas. Vai lá e aproveita. Beleza? Tem mais parceria vindo aqui no canal. Calma, galera, que tem mais parceria vindo. Tem mais novidade pronta para surgir também. Então, não se esquece de sempre estar seguindo aqui o canal Meu Poderoso Leão. Parabéns aí ao Alexandre, Marcos Alexandre, se eu não estou enganado o nome dele, goleiro da base do Leão Azul, com essa oportunidade aí no Bayern de Munique. Que você seja muito feliz, que dê muito certo esse projeto, que dê muito certo isso para você, tá? E a gente está aqui na torcida. Parabéns de verdade. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino da notificação e deixa o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece de sempre comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Valeu, galera, um grande abraço, vou ficando por aqui. Um ótimo final de sexta-feira para todos vocês. Leão segue firme no campeonato. Valeu, um abraço. Fui.